comigo e as crianças me receberam muito bem. E eles até me ensinaram a falar a boca de vocês. Um nome para um ET. Um nome para um ET. Etevaldo, algo assim. Etevaldo. Etevaldo, realidade virtual. Etevaldo, uma visita espacial. Um sujeito agradável, tanto quanto brincalhão. Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui junto com um cara muito especial que eu conheci recentemente, um cara fantástico. E ele é irmão de alguém que eu acompanhei muito na televisão, na TV Cultura, o Wagner Belo, que fez o papel do Etevaldo no Castelo Rá-Tim-Bum. E os dois têm a mesma cara, vocês podem ver. Se apresenta aí pro pessoal. Meu nome é Vanderlei Laurilo, Carlos. É um prazer estar contigo aqui. Muito bom, É um prazer. Meu nome é Vanderlei Laurilo, 55 anos. E vamos falar um pouquinho sobre o Belo, né? É isso aí. Nós estamos aqui gravando hoje, pessoal, nesse bar aqui no centro de São Paulo, um bar muito legal, onde o meu amigo Vanderlei trabalha. Qual é o nome do bar? É o Sol e Sombra Bar, que fica aqui no Bexiga, na rua Conselheiro Ramalho, 945. É isso aí, pessoal. Se vocês quiserem vir conhecer, venham conhecer. E vocês vão encontrar aqui o meu amigo Vanderlei, que é irmão do Wagner Belo, que fez o Etevaldo no Castelo Rá-Tim-Bum e é muito parecido com ele. Vocês chegando, vocês já vão olhar para ele, já vão falar, é a cara dele mesmo. O Wagner Belo, pessoal, ele nasceu no dia 19 de setembro do ano de 1964. Infelizmente, faleceu no dia 12 de agosto de 1994, próximo de completar 30 anos de idade. Só que algo interessante sobre ele é que nas redes sociais, todo mundo que pesquisa encontra que ele nasceu em São José do Rio Preto. Mas, na verdade, onde ele nasceu? Não, ele nasceu no Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo, no Ibirapuera. E ele morou na Casa Verde. Eu até comentei que eu acho que ele nunca pôs o pé em São José do Rio Preto. Eu não lembro dele. Mas na Wikipédia tem essa informação totalmente. Eu mandei um e-mail para a Wikipédia, documentado, com atestado de óbito, com tudo. Não sei em que pé está hoje em dia, mas essa informação é totalmente equivocada, né? Infelizmente, ainda não foi corrigida essa informação e muitas pessoas passam a acreditar que é uma informação verdadeira, né? Eu sei que você, Vanderlei, é torcedor do Palmeiras, gosta muito do Palmeiras. E agora, conta pro pessoal aí, o nosso Wagner Belo, ele torcia pro Palmeiras? Não. A gente tinha uma diferença de idade, né? De praticamente 5 anos, né? Sim. Então, assim, quando eu tinha 5, eu tinha 10. É uma diferença que nessa época da vida acaba sendo são mundos diferentes, né? E ele falava para mim que ele torcia pro Corinthians, mas eu acho que era mais para pegar no meu pé, mais para eu ficar bravo, ficar nervoso. Mas ele nunca ligou muito para futebol, ele nunca foi de ligar para futebol, assim, né? Ele realmente não era de ligar para futebol, era uma coisa que ele não se importava tanto. Ele tinha outros hobbies, né? Ele se preocupava assim, ele tinha outras, desde cedo, né? Muito ligado à arte, à pintura, à interpretação, enfim. Tinha outros hobbies, vamos dizer assim. Sim. Tanto que ele era maquiador profissional, fazia trabalhos maravilhosos, né? E também um excelente ator, como vocês sabem, né? E vocês tinham uma diferença ali de mais ou menos 5 anos de idade. E como era o seu pai e a sua mãe para conviver com esses jovens nessa idade diferente? Então, nós éramos em 3 irmãos, né? Só que a gente não era aquela família escadinha. Sim. O Vitor nasceu em 1960, o Wagner em 64 e eu em 69. A minha mãe teve uma certa dificuldade para engravidar e ela ficou um bom período casada com meu pai e não conseguiu engravidar. Quando ela conseguiu engravidar do meu irmão mais velho, aí demorou mais um tempo para conseguir engravidar do Wagner. Então a gente tinha uma diferença muito grande, os 3, assim, muito grande nesse período, quando um tinha 5, o outro tinha 10, o outro tinha 15. Então eram mundos muito diferentes, né? O que um estava fazendo, que já estava na adolescência, o outro estava na pré-adolescência e eu era uma criança de tudo, né? Era uma diferença muito grande. Meus pais eram
Era uma família muito legal. Meu pai era funcionário público, a minha mãe era do lar, né? Meu pai era muito divertido, brincalhão. Quem conheceu ele faleceu em 2007, se eu não me engano. Está no mesmo túmulo que você fez lá. A minha mãe também era muito carinhosa, uma pessoa muito meiga, muito gentil. Também está lá. E o Vitor, que era o irmão mais velho, também faleceu em 2015, também está lá. E o Vanderlei conheceu o nosso canal quando ele estava fazendo uma pesquisa na internet e apareceu justamente o vídeo Exato. sobre o Wagner Bello. Lá no cemitério de Santana. Isso. E como ele falou, lá está sepultado também, junto com o Wagner, o pai, a mãe e o irmão mais velho, né? Entre outros membros da família, né? Tios, enfim. Mas da nossa família diretamente ligada, né? Os irmãos do meu pai também estão todos lá. Um túmulo que o meu avô conseguiu a concessão em 1936, se não me engano. Eu tenho a carta de concessão até hoje, né? Documento que é muito sério, letras todas, né? É muito. Eu vou fazer uma foto de mim. Eu até conversando com eles, que a gente se encontrou recentemente para marcar essa entrevista, né? Aí nós conversamos um pouco, eu até falei, olha, o Wagner Bello, ele representa muito para uma geração inteira, porque você muitas vezes pode falar, Wagner Bello, algumas pessoas lembram do nome, mas se você falar Etevaldo, todo mundo sabe quem é. Então eu até falei para ele, olha, eu quero fazer uma placa e colocar a foto do Wagner Bello e a foto do Etevaldo, a data de nascimento, falecimento e uma mensagem na placa e colocar no túmulo. E vai ser possível, com certeza, logo a gente vai estar fazendo isso aí, colocando lá, que é uma homenagem muito especial para manter viva a memória e a história do Wagner Bello. E só uma coisinha, viu, Carlos? Bello era nome artístico, né? O nome dele, isso. Na verdade, é Wagner José Laurindo. José, em homenagem ao meu avô materno, que chamava Seu José, e ele faleceu um pouco antes do nascimento dele. Então foi uma forma que a minha mãe fez para homenagear o pai dela. Sim. E com relação a isso é interessante de onde surgiu o Bello. Ele me contou de onde surgiu o Bello e agora vai contar para vocês também. Então, quando eles tinham um grupo de teatro, né, se eu não me engano, porque são coisas de muitos anos atrás, então a memória pode... Mas se eu não me engano, quando eles tinham um grupo de teatro, que ele fez o segundo grau na Federal, né, ali na Armênia, que era um colégio super difícil de entrar, deve ser até hoje, vestibulinho, ele era muito... E lá eles tinham um grupo de teatro e acharam ele parecido com o Guarda-Bello do Manda-Chuva. Daí que vem o Wagner Bello. E ele incorporou como nome artístico dele. E levou durante toda a carreira dele, né? O Bello, pessoal, Wagner Bello, né? Ele ganhou um prêmio de melhor ator no ano de 1992. Eu acho que sim. 1992. E esse prêmio está aqui para que vocês vejam. Um prêmio muito bonito que ele ganhou como melhor ator. Tem aqui a descrição, né? Que foi uma conquista demonstrando o talento que ele possui, né? Orgulho para a família? Ah, sim, sem dúvida, sem dúvida. Foi muito bacana. É um prêmio difícil, né? Não é algo simples. Então, com certeza, é um orgulho, sim. Quando ele começou a interpretar o Etevaldo no Castelo Rá-Tim-Bum, que é da TV Cultura, acho que muitos conhecem, quem não conhece, está tendo exposição em São Paulo, pode acompanhar as exposições ou assistir através das redes sociais, que vocês vão entender um pouco sobre essa história fantástica que mexeu com tantas gerações. Quando ele começou a fazer o Etevaldo, como foi que a família recebeu essa projeção dele nesse papel? Não, assim, pra gente, era uma coisa meio natural, né? Ele vinha galgando na carreira de ator dele os passos meio naturais, né? Então, a gente ficou muito contente, muito feliz, mas não ficamos surpresos. Sim. Pra gente era uma coisa meio que se ele estivesse vivo, eu tenho certeza que ele estaria. Ele era um ator excelente. Que ele teria feito novelas, teria feito. A gente não tem dúvida quanto a isso. A gente percebe o talento dele, né? E
eu gostaria que você contasse para o pessoal algum momento que você lembra assim, engraçado que aconteceu entre os irmãos, ou ele e os pais, alguma coisa engraçada assim que aconteceu entre vocês. Uma coisa que ficou na minha memória há muito tempo, e eu acho que mostrava bem a forma deles, né? Ele aí, do pessoal dele. Eles fizeram uma festa junina na Federal e ele era o padre da festa junina. Mas saía completamente do que a gente está acostumado, das brincadeiras. Eram muito mais engraçadas e elaboradas. Ele, para dar a bênção, todo mundo estava no casamento, ele pegou uma brocha dessas, tipo, tá, assim, molhando todo mundo, assim. E ficou na minha memória até hoje, sabe? Extremamente criativo, né? Todos eles que... Então ele tinha isso, a criatividade, era muito legal. E também, pessoal, quando eu falei do prêmio que o Belo ganhou, né, nós esquecemos de falar qual foi a peça. Qual foi a peça que ele ganhou? Entre o Gnomo, que, se eu não me engano, estava no Centro Cultural São Paulo, se eu não me engano. Eu posso estar, a memória pode estar me confundindo. Então era bom dar uma pesquisada se realmente é isso. Mas, se eu não me engano, ela estava no Centro Cultural e ficou durante um bom tempo no Centro Cultural. Eu lembro que eu fui ver uma peça dele na USP, mas eu não lembro o nome lá, que era o Teatro da USP, mas eu não vou lembrar o nome da peça porque era, enfim. E nessa peça, Em que o Gnomo, ela teve mais de 200 apresentações, o que marcou o nome do Belo também no teatro e ajudou muito para ele ganhar esse prêmio, né, muito especial. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a última conversa que você teve com o Wagner Belo. A última, ele já estava debilitado lá na casa dos meus pais, né? Eu morava lá com os meus pais também. E ele falou para mim o desejo que ele estava de voltar para a Europa, que ele tinha ido uma vez para a Europa. E ele estava com vontade de voltar para lá. Ele falou, não, eu quero visitar novamente a Europa, que tem muitas coisas que não deu tempo de ver, não deu tempo. Então ele estava com esse desejo, ele deve ter comentado isso comigo na quarta, quinta-feira, e na sexta pela manhã ele faleceu. Eu estava, né, a gente tentou levá-lo para o hospital mais próximo, mas infelizmente já em 94 era tudo muito diferente, né, do que hoje em dia. Mas essa foi a última conversa, foi a derradeira, assim que eu me lembro. Claro que deve ter tido alguma outra coisa mais marcante mesmo foi essa. Mas marcante foi essa, o desejo que ele estava de voltar para a Europa, de passear novamente pela Europa, né? Voltar nesse sentido. Ele esteve na Europa, né, em alguns países, acho que 3 ou 4 países. Isso, né? Eu não vou lembrar o certo, mas eu sei que ele passou na Alemanha, que ele me trouxe uma blusa de lá fantástica, assim, com 2 lados, né? Você podia usar qualquer um dos 2 lados, super quente, assim, para aqueles invernos bravos. Eu lembro que ele falou, essa daqui eu trouxe da Alemanha. Então, eu não lembro se ele fez França, Itália, Alemanha. Realmente não vou lembrar. Mas eu sei que a Alemanha, por causa da blusa, assim, que... O Wagner é um talento imenso. E quando Wagner faleceu, pessoal, ele não chegou a gravar o último episódio do Castelo Rá-Tim-Bum. E para isso foi convidada uma amiga dele, que vocês vão ver aí a foto, que interpretou a Etc. Uma amiga dele falando que ele havia partido, né? Que ele foi brincar nas estrelas. Né? Isso, que ele foi brincar nas estrelas. E ele mandava uma carta para os meninos, né? Pro pessoal do castelo, falando que estava... Mas foi uma bonita forma que o Karlsburger, né, que era o diretor, né, arrumou para, de uma maneira, homenagear e de uma maneira dar um sentido na história. Sim. A gente achou bem interessante, a gente achou bem legal. Porque, na época, quem era criança, adolescente, não precisou vivenciar essa questão de, ele faleceu. Ficou essa imagem que ele realmente havia ido viajar, fazer esse passeio, né? Então foi algo bem interessante, essa colocação que tiveram com a personagem interpretando a irmã dele, falando que ele havia ido para as estrelas, né? Então isso foi muito interessante e foi muito especial para toda uma geração.
Fica à vontade para você falar o que você quiser agora sobre sua família, sobre você. Não, assim, tem algumas coisas que eu acho interessante falar sobre o Wagner, né? Que muita gente não sabe. Assim. Por exemplo, ele na Federal ele fez técnico em edificações, né? E aí ele passou na USP, em línguas, ele foi fazer russo. O dicionário de russo é desse tamanho. Fazendo russo, imagina. Russo. Mas se eu não me engano, ele não se formou, aí ele prestou de novo, foi onde ele passou para a EAD. E realmente ele era muito inteligente, sempre foi um aluno exemplar, assim, um aluno muito exemplar, sempre notas fantásticas, e para passar na Federal e depois na USP, não é para qualquer um, não. Então, enfim, era isso que eu queria deixar, essas curiosidades, né, vamos dizer assim, que era bem interessante, né? E a gente é aquela família simples, classe média baixa da Casa Verde, né? Um bairro muito que a gente foi criado, moramos lá durante muito tempo, né? E é isso, Carlos. Acho que não tem muito mais que acrescentar, não. Eu quero aqui agradecer a oportunidade que você eu que agradeço me deu a homenagem de estar falando com você, porque é algo especial mesmo e ajuda a uma geração inteira manter viva a memória do seu irmão. Muito obrigado mesmo. Não, Carlos, eu que agradeço a homenagem aí, estamos à disposição, e qualquer coisa que você precisar aí, que alguém perguntasse, também você tem o meu contato, sempre em contato, a gente vai acertando tudo aí. Beleza, Carlos? Okay. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Obrigado por tudo, viu? Valeu. Até a próxima, pessoal. Então esse é o local onde o Wagner está sepultado. Aqui vocês podem ver, ó, aqui em cima, família Rocco Laurino, que é o sobrenome dele, Laurino, né? Vocês podem ver que não tem foto, né, pessoal? A família optou por não colocar foto, mas o túmulo, o jazigo aqui da família é bem cuidado mesmo, bem organizado. Tem essa portinha aqui, que é por onde o pessoal coloca os caixões, né? Tá trancado, tudo bem organizado, ó. Aí já tem ali fechado, que é onde tem alguns corpos, né? Dos familiares que vão falecendo. Vocês podem ver que é tudo bem organizado mesmo. Ele está enterrado aqui no cemitério Chora Menino, em Santana, como eu falei, né, pessoal? Ele era carinhosamente chamado pelos seus familiares e pela sua ex-esposa de Belo. Ele não conseguiu, né, pessoal, gravar aquela que seria a sua última aparição como Etevaldo no programa. Para o episódio, então, foi chamada a atriz Ciomara, que era amiga de Belo, para interpretar Etc., a irmã do ET. A atriz, em outra oportunidade, já havia interpretado a mãe de Etevaldo. Wagner, pessoal, também foi professor de maquiagem teatral na Fundação das Artes e Oficina de São Caetano do Sul. Esse é o vídeo em homenagem a esse grande ator, né, pessoal?